proibição imposta pelos Estados Unidos sobre a carne bovina brasileira acendeu um alerta ao setor, mas especialistas defendem que a medida não pode ser usada como justificativa para derrubar o preço da arroba do boi gordo no mercado interno. Para entender melhor os impactos das taxas sobre o agronegócio e o que pode ser feito para proteger a renda do pecuarista, a gente conversa agora com o nosso colunista e consultor de agronegócio, Celso Ricardo, que já está aqui com a gente. Celso, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Prazer estar aí contigo novamente no programa. Celso, obrigada pela disponibilidade. Vamos falar então aí dos principais impactos, dessa decisão no curto e médio prazo aí para o setor pecuário brasileiro? Olha, Carol, essa falta de diplomacia do Brasil, que a gente vive com cartas e esperando um tapete vermelho para o Brasil chegar nos Estados Unidos para uma conversa, isso tem sido o grande problema do Brasil como um todo, considerando esse comércio com os Estados Unidos. Mas o que a gente tem visto? A gente sabe que para os Estados Unidos, as três grandes empresas do setor são as que detêm o maior volume de exportação. Para nós começarmos, essa questão do preço da arroba do boi. Nós estamos falando de três grandes empresas, três grandes players que dominam a exportação para os Estados Unidos, com talvez algo em torno de 70% do que é exportado da carne bovina para aquele país, fica nas mãos dos três grandes frigoríficos brasileiros. Mas o que a gente precisa entender? Esses três grandes frigoríficos brasileiros, eles têm mais de 75% das escalas de abate no Brasil. E eles exportam para mais de 150 países. E onde eu quero chegar com essa situação? Nós exportamos 23% do que nós produzimos no Brasil para os Estados Unidos em termos totais de carne bovina. Isso remete mais ou menos 8 tipos de cortes e mais as carnes vermelhas diretamente para a produção de hambúrgueres naquele país. Nós trabalhamos com carne congelada, segundo a legislação, 12 meses de validade. Mas esses três grandes players, eles possuem outra vasta opção de comercialização. Eles não vão ter prejuízo. Esses três grandes frigoríficos, com essa magnitude comercial que eles têm, eles não vão ter prejuízos com esse embate agora momentâneo com os Estados Unidos. Eles vão diversificar a produção, lembrando que eles exportam algo em torno de 8 cortes. Nós estamos falando de 14 cortes de traseiro, de cortes de traseiro, mais uns 6, 7 de dianteiro, mais costela, enfim. Existe um total muito grande que eles vão diversificar e vão manter a arroba comercial de venda deles, que eu calculo, acima de R$ 800 tranquilamente. Mas essa situação de mercado fez com que eles saíssem um pouco das escalas de abate, segurassem um pouco a produção, e isso afetou o pecuarista brasileiro diretamente. Nós já estamos falando em arroba abaixo de R$ 250 em algumas regiões e em outras até no patamar de R$ 200. E isso é muito prejudicial para a pecuária de corte, lembrando que, se nós formos analisar o custo hoje em termos de recria e engorda, a arroba do boi já teria que estar superior a R$ 320. Então, essa situação é preocupante, Carol, e vai aumentar ainda muito o prejuízo da pecuária de corte brasileira. Ô César, e na sua opinião, como que o produtor pode se proteger dessa volatilidade aí nos preços, especialmente diante dessas decisões externas? Carol, quando a gente cria gado e a gente direciona a propriedade rural em termos de boi gordo, de giro, mesmo que seja considerando cria, recria e engorda, o destino final para o pecuarista, diferente dos frigoríficos, é a comercialização dos seus animais para abate. Ele está totalmente limitado e está sem ter muitas opções do que fazer. Porque quando os animais chegam no patamar de venda, o pecuarista tem que vender. A gente não consegue segurar o animal a partir do que a gente considera um animal pronto para o abate. Tudo que vai além gera prejuízo. Lembrando que, numa análise linear, o pecuarista brasileiro, ele praticamente negocia os seus animais 98%, 99% com os frigoríficos. Já os frigoríficos, que ficam no centro da cadeia produtiva, têm um leque muito grande, comercialmente falando, seja no mercado interno ou no mercado internacional. Poucas são as opções para o pecuarista brasileiro. Lembrando que, recentemente, eu estive em Brasília levando um dossiê mostrando que a pecuária de corte do Mato Grosso, por exemplo, em termos de custos totais hoje entre recria e engorda, considerando 24 meses de investimento,
o patamar para um ponto de equilíbrio do preço da arroba teria que estar em torno de R$ 343. Então, o pecuarista o brasileiro hoje, lembrando que essa estagnação e esse domínio desses três grandes players tem feito com que a concorrência em várias regiões do país fechem as portas porque é uma concorrência injusta, né? Eles dominam a compra, dominam a venda e não deixam espaço para que a concorrência tenha saúde para se manter no mercado. Então, o pecuarista brasileiro hoje tem que rever muito a sua situação. Segurar o boi no pasto é um prejuízo, mas pode reduzir uma oferta futura, melhorar o preço da arroba do boi. É um cenário a ser analisado, mas em todos eles o pecuarista brasileiro vai ter prejuízos, ou melhor, vai aumentar ainda muito o seu prejuízo dentro da propriedade rural. E o que você aconselha aí que seja feito, Celso? Porque ontem, conversando aqui com especialistas, alguns até falaram, não, mas a gente tem outros mercados, a gente consegue mandar esse produto, a nossa carne, para outros países, então o prejuízo não será tanto. Qual que é a sua visão sobre isso? Carol, existe esse jogo no mercado que eu considero injusto, né? Eu já trabalhei como gerente industrial, como diretor industrial de frigorífico. Sei que em determinados pontos os frigoríficos, de uma certa forma, pressionam muito a pecuária de corte, e isso faz com que a margem de lucro deles aumentem muito, tendo em vista esse ponto que tu comentou. Os frigoríficos, os três grandes players, têm uma opção muito grande de mercado. Recentemente, ou melhor, o ano passado, se eu não me engano, a China também mostrou alguns pontos que colocou em dúvida a carne bovina brasileira. Os três grandes frigoríficos anunciaram problemas de comercialização, reduziram os abates, pressionaram a pecuária de corte, mas os balanços desses três grandes frigoríficos mostraram que eles fecharam com um superávit muito grande, né? Um excelente resultado positivo. Esse ano não vai ser diferente. Os Estados Unidos não vai abalar o resultado financeiro desses três grandes frigoríficos. Eles vão diversificar a produção. Essa questão de reduzir os abates, segurar a produção e anunciar até uma paralisação momentânea é estratégia de mercado. O pecuarista, que já vinha sem margem de lucro praticamente, vinha trocando dinheiro, com certeza vai ter resultado negativo. Mas essa questão de derrubar o preço da arroba do boi para patamares de 250, R$ 240, mantendo os frigoríficos no mercado internacional e diversificando a produção, vai manter, como eu disse, um valor que a gente calcula, chamado da arroba comercial de venda, nos mesmos patamares que estão, mas com um diferencial, né? A arroba do boi caindo e mantendo o resultado lucrativo para os três grandes frigoríficos, a margem de lucro vai ser muito interessante para esses três grandes players e o pecuarista brasileiro, mais uma vez, vai ficar com muitos prejuízos. Lembrando, né? Os frigoríficos não terão problemas porque eles vão diversificar a produção, lembrando que eles exportam para mais de 150 países. Então, como eu disse, o cenário dos Estados Unidos veio, mas veio para prejudicar a pecuária de corte e não esses três grandes players que são os grandes responsáveis de exportação para aquele país. É isso, Celso. Acho que fizemos um panorama aí sobre tudo. Algo mais a acrescentar? Eu me preocupo só, Carol, com relação às questões ligadas, né? Só para dar uma pincelada com relação ao pescado, que a gente já comentou aqui, uma certa inércia do Ministério da Agricultura. Lembrando que nós estamos desde 2017 com embargos para a União Europeia, nós estamos direcionando 70% do que nós produzimos de pescado para os Estados Unidos, mas com um agravante que eu considero. 90% da produção de tilápia vai para aquele país, né? Então, mais uma vez, o setor primário fica acumulando prejuízos devido a uma certa tranquilidade enquanto tudo está certo. Falta mais visão para o Ministério da Agricultura em termos de resolver problemas passados e ter uma visão futura de diversificação e abertura de novos mercados. Então, somados a isso, nós temos o café, a laranja. Então, assim, o setor do agro está apreensivo, mas, como eu disse no início, está faltando diplomacia, aproximação do governo brasileiro para com o americano, para nós resolvermos esse problema e trazermos tranquilidade para quem trabalha no campo, Carol. Isso, Celso. Obrigada pela participação e pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade, forte abraço, até o nosso próximo encontro aí.